Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós vamos falar a respeito da reforma trabalhista e sindical. E para falar a respeito desse assunto, nós trouxemos os nossos dois convidados ilustres, o Dr. Arthur Rolim, que é advogado, especialista em Direito do Trabalho e também presidente estadual do Departamento do Terceiro Setor do PTB. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bom, Celso, Dr. Edson? Olá, pessoal do PTB. Dr. Edson Pinto também é o nosso convidado. Ele é delegado de polícia, mestre em Direito pela PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, e também é presidente do Senhores, Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco, Alphaville e região. É isso, doutor? Exato. E também não posso esquecer de dizer também que é diretor de estratégia da CN Tour, Confederação Nacional de Turismo, e também uma coisa muito importante que é para nós do PTB, é presidente estadual do PTB Empresarial. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Celso. Prazer falar com você, com a sua audiência qualificada, doutor Arthur. E vai ser importante tratar hoje desse tema tão importante e espinhoso como é a reforma trabalhista e sindical. Falando justamente, pegando em cima da sua fala, espinhoso, são 358 artigos, são parágrafos, alíneas alterados na consolidação das leis do trabalho e entre outras mudanças que aproximou o empresário do trabalhador. Doutor Edson, essa primeira pergunta vem para o senhor justamente puxando daí. O senhor acha que a reforma trabalhista ela foi satisfatória, ela superou as expectativas, ou como dizem, fez o que deu para fazer e tocou o pau? Olha, eu acho que não, Celso. Eu acho que não só superou, mas surpreendeu. Porque há muitos anos a gente vem ouvindo falar que o país precisa de uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, uma reforma na segurança pública, reforma da Previdência, mas o que a gente tem acompanhado no Poder Legislativo ao longo dos anos são reformas pontuais, emendas constitucionais, que alteram alguns pontos. E, na verdade, a nossa Constituição vem se transformando num Frankenstein ao longo do tempo. Então, essa reforma, feita por um governo transitório, né, onde as disputas políticas hoje estão muito afloradas, né, então eu acho que o governo Temer surpreendeu em conseguir essa coalizão de esforços, de interesse em fazer uma reforma que o país precisava há muito tempo. Não é possível hoje o número de demandas trabalhistas que nós temos na Justiça do Trabalho. Pós-reforma, nós temos um dado, já o doutor Arthur pode me corrigir posteriormente se eu estiver equivocado, me parece que caiu em 50% o número de ações judiciais na Justiça do Trabalho após a reforma. Então, o que acontecia, infelizmente, é que a CLT ficou velha, e o mercado acabou se adaptando a isso, porque a lei de mercado é sempre mais ágil do que a lei legislada. O mercado está sempre um passo à frente da legislação. Então, mas isso causava, na verdade, uma insegurança jurídica muito grande, tanto aos empresários como aos trabalhadores. Então, eu acho que surpreendeu sim, são muitos pontos aí que mexem na vida, no dia a dia da empresa do trabalhador, jornada de trabalho, férias, criou novas formas de contratação, novas formas de demissão. Temos o trabalho intermitente, a demissão negociada. Então eu acho que realmente surpreendeu muito e nós vamos agora ao longo do tempo acompanhar, monitorar como o Poder Judiciário se posiciona a respeito das ações mais sensíveis, porque isso não está muito claro ainda, algumas questões, ainda para nós é obscuro como o Judiciário vai decidir, porque algumas normas ainda são em branco, carecem de uma maior exame por parte do Poder Judiciário, inclusive a questão do trabalho intermitente. Nós temos orientado para que o setor que eu represento de turismo em âmbito nacional aguarde um pouquinho para fazer essas contratações, não é a hora ainda. Vamos esperar como é que o Judiciário se posiciona para depois contratar nesse novo modelo. Então tem algumas questões tortuosas aí que a gente precisa aguardar um pouquinho. Nós vamos falar sobre essas questões tortuosas no decorrer da nossa conversa, mas, doutor Arthur, durante o debate desta reforma, muito se falou que os empregados iriam perder muito, iriam perder os seus direitos. De fato, aconteceu isso? Olha, Celso, não aconteceu. De fato, foi muito ventilado por aqueles que apresentaram sua oposição
a proposta de reforma trabalhista, o que ocorreu, na verdade, foi uma flexibilização desses direitos. Até porque não há como suprimir direitos do trabalhador. E eu digo para você por quê. Porque além de constarem na CLT, eles também constam no texto da Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 7º da Constituição. Logo, são direitos e garantias fundamentais do cidadão e mesmo que o Congresso tentasse suprimir algum desses direitos, ele estaria praticando uma conduta inconstitucional, pois a nossa Constituição ela veda o retrocesso. Eu não posso emendar o texto constitucional eliminando direitos e garantias fundamentais. O que ocorreu, portanto, repito, foi uma flexibilização desses direitos, uma adaptação à realidade atual. Mas o senhor concorda que essa reforma, o que fortaleceu ela, foi o acordo entre empresa e trabalhador ou não? Tem alguma outra posição? De fato, essa reforma trabalhista, ela dá mais poder ao mútuo consentimento entre empregador e empregado. No entanto, isso não significa que o trabalhador perderá direitos, porque os direitos trabalhistas eles são irrenunciáveis. Eu não posso assinar um contrato renunciando ao salário. Isso seria escravidão. E nem eu, doutor. Espera aí. Exatamente. Isso seria escravidão e a cláusula, mesmo que eu assinasse, seria nula essa cláusula. Eu não posso assinar um contrato de trabalho, consentir com o meu empregador que sendo gestante, eu vou ter menos de 120 dias de licença maternidade. Portanto, de fato, apesar de o acordado entre as partes, empregador e empregado, agora valer mais do que o legislado, há limites na CLT previstos para isso, e também alguns direitos, inclusive, eles estão sujeitos à chancela do sindicato da categoria. Doutor, puxando essa fala do doutor Arthur, o senhor acha que com essa nova reforma facilitou a vida dos empresários e dos trabalhadores ou não? Não tenho dúvida que sim. Esse é um avanço que o mundo vem fazendo, né, de simplificar, de flexibilizar as relações de trabalho. Eu acho que esse modo paternalista que o Brasil sempre teve, de uma proteção exacerbada e de querer interferir na relação entre as partes, né, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito negocial, eu acho que isso prejudica. Eu acho que permitir a livre negociação entre o empregado e o patrão, garantindo, claro, questões mínimas de segurança trabalhista, que isso já está previsto, são cláusulas pétreas, inclusive isso está arraigado no espírito da norma brasileira. Então eu acho que é um avanço sim, eu acho que isso, no momento de crise ainda mais que nós vivemos, eu acho que vai trazer uma geração de empregos mais contundente para a nossa economia. Vamos monitorar isso, é claro que isso não acontece de um dia para o outro, a crise ainda permanece, nós não saímos da crise, existe uma confiança maior, todos os níveis de confiança dos empresários está crescendo, mas nós estamos no meio da crise ainda, né? Então isso demora um pouco ainda para acontecer, vamos monitorar, mas o nível de desemprego já vem caindo, todos os números mostram isso, e eu acho que essa reforma vem colaborar. Vamos ver agora como o Poder Judiciário se posiciona. Esse é um dado importante para a gente poder acompanhar e estar no nosso radar. Uma questão, doutor, vamos falar a respeito da jornada dos trabalhadores mesmo. Algumas questões mudaram, por exemplo, o banco de horas, deslocamento, descanso. O que mudou? Como que ficou isso? Bom, no que diz respeito ao deslocamento, antes da reforma trabalhista, aquele empregado que morava em local de difícil acesso, aquele empregado que ia para o seu local de trabalho com a condução custeada pelo empregador, esse tempo do trajeto casa-trabalho, ele era computado na jornada. Hoje, com a reforma trabalhista, não é mais. Porém, isso não significa que se ele sofrer um acidente no trajeto de casa ao trabalho, ele não vai ter direito a um auxílio acidente e ele não vai perder a estabilidade de 1 ano, que já é assegurada pela lei,
que esse ano é contado a partir da data em que ele volta a trabalhar. Só uma observação, ele não vai perder. Não vai É perder. isso que o nosso público tá querendo saber, se ele perde direitos ou não, desculpa. Exatamente. A única coisa que vai acontecer é que aquele trabalhador, que é até difícil vislumbrar isso numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, que mora em lugar de difícil acesso e que não tem transporte público, o tempo de deslocamento que ele pegava do ônibus fretado, da casa dele ao trabalho, não será mais computado na jornada. Então, esse deslocamento, por exemplo, o senhor é um representante da comunidade de Paraisópolis, que está aqui no extremo sul. Essa distância, vamos supor que o trabalhador exerce o seu trabalho no centro da cidade. Essa distância, ele está assegurado ainda por lei? Exatamente. Se ocorrer um acidente no trajeto entre Paraisópolis e o centro da cidade, por exemplo, aplicando no seu caso concreto, eu vou ter direito ao auxílio acidentário, vou ter direito à estabilidade. A diferença é que eu não vou descontar o período que eu demoro para chegar até o centro da cidade na minha jornada de trabalho. Muito bom. A questão, doutor Edson, falando a respeito do FGTS. Houve uma proteção no caso da rescisão, porque o empregado ele pode movimentar 80% do valor depositado na conta do FGTS, mas ele não tem mais o seguro-desemprego? Houve uma mudança aí? O que aconteceu? A reforma trouxe uma nova modalidade de demissão, né? Até então nós tínhamos a dispensa por justa causa, sem justa causa e a pedido do próprio trabalhador. Essa é uma nova modalidade que a reforma traz para nós e é importante, porque, como eu dizia anteriormente, ela vem reconhecer uma situação fática que já existia no mercado, né? A gente já trabalhava com isso, embora isso causasse uma insegurança jurídica para todo mundo, já era praticado, né? Então aquele bom funcionário, aquele bom trabalhador exemplar, que queria se desligar da empresa por qualquer motivo, ele pedia para ser demitido, mas ele queria sacar o fundo de garantia. E a legislação não premiava, não contemplava essa possibilidade. Então, o empresário que quisesse ajudar o trabalhador ficaria desprotegido legalmente disso, né? Então, isso é um problema. Mas voltando só um pouquinho, então, para explicar para o nosso telespectador, né, o que é o fundo de garantia, né? Ele é uma espécie de poupança do trabalhador, onde o empregador deposita todo mês 8% do salário daquele funcionário numa conta vinculada da Caixa Econômica Federal, que é o único banco que pode fazer a guarda e o depósito do Fundo de Garantia do Trabalhador no Brasil. E ele remunera mensalmente, infelizmente a juros abaixo da poupança, apesar de ser uma poupança, e aí é uma excrescência. O governo federal remunera esse fundo de garantia a taxas de juro abaixo da poupança, que é a pior aplicação financeira hoje do mercado. Embora o governo tenha o Tesouro Direto hoje, que é uma bela aplicação financeira, mas é isso que a Caixa faz. A Caixa pega o dinheiro do fundo de garantia, investe no Tesouro Direto, é remunerada a tarifas altíssimas e devolve para o trabalhador só um percentual pequeno disso. Isso é uma coisa que a reforma deveria mexer, não mexeu. Aí vem a crítica. Né? Mas enfim, esse dinheiro fica lá à disposição do trabalhador enquanto ele estiver na empresa. E a hora que ele quiser sair, hoje, para a nova legislação, ele pode virar para o seu patrão e falar: olha, o senhor pode me dispensar com o saque do fundo de garantia? Muito bem, é possível fazer isso. Vai haver uma penalidade, ele não vai poder sacar 100% do fundo, vai sacar 80% do fundo. E a empresa, ao invés de pagar a multa de 40%, vai pagar uma multa de 20%. O trabalhador, no final, 80 com 20, ele vai ficar com os mesmos 100%. Não é? Mas isso, então, viabiliza, é importante, acho que a multa poderia, inclusive, ser menor, poderia ser 10% a multa, inclusive, por que 40%? Por que 20%? Porque acaba sendo a empresa que remunera as baixas tarifas aplicadas, né, de juros na conta vinculada. Então, o empresário que acaba arcando com esse custo. Então, essa rescisão conjunta, ela foi salutar para o empregado, porque antes ele não recebia nada, hoje ele já está recebendo, em síntese, é isso? Recebendo 80% mais 20%. Exatamente. Então, é possível, dentro da lei, fazer esse tipo de acordo com o trabalhador. Então, é uma nova forma de dispensa que trouxe a reforma trabalhista. E isso é muito importante. Nós vamos falar a respeito agora da assistência judiciária gratuita e integral.
Mas isso nós vamos falar só depois dos nossos intervalos, porque, infelizmente, nós precisamos parar. Mas fique conosco. Se você estiver gostando, se inscreva no nosso canal, dê o seu curtir e continue conosco. Já já retornamos. Se você está gostando desse programa, se inscreva em nosso canal e mande suas críticas e sugestões de pauta para nós, através do Twitter, @InteraçãoPTB. E não deixe de curtir.